o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O assunto faz parte do nosso cotidiano e é uma das pautas desta semana. Os ataques a escolas ganham dimensão com mensagens pelas redes sociais, com ambiente de pânico entre pais que pedem mais segurança. Especialistas da área da educação fazem um alerta sobre a onda de pânico. As informações chegam agora com o repórter Ednardo Lemos. Uma onda de pânico invade milhões de lares brasileiros, com os pais irresponsáveis dispostos a mudar a rotina e até mesmo deixar de levar crianças à escola. Após ataques registrados em São Paulo, Blumenau, Manaus e Goiânia, vídeos sobre novos ataques circulam nos grupos e nas redes sociais, mas especialistas alertam que, além da investigação sobre a veracidade dessas informações, há uma regulação maior dos serviços das plataformas digitais. A sociedade precisa agir coletivamente contra o pânico. A psicanalista e doutora em educação Ilana Katzer, que integra a Rede Nacional de Pesquisas em Saúde Mental de Crianças e Adolescentes, disse que fica se perguntando que tamanho de buraco a gente foi parar como sociedade, em que resta como alternativa de segurança nas nossas cabeças que a escola precisa ser desocupada. A leitura feita pela doutora em educação Ilana Katzer reflete uma outra angústia. Diante das supostas ameaças, famílias têm deixado de enviar os seus filhos para as escolas públicas e particulares. Outras consideram fazer o mesmo por medo do que possa ocorrer nos próximos dias e semanas. E nesse cenário, pais têm ainda cobrado escolas particulares e públicas por medidas de segurança. Com quadro de angústia, especialistas afirmam que mensagens com ameaças devem ser denunciadas a canais oficiais, como o criado pelo governo federal, e não compartilhadas pela internet. Com redação do Ceará Agora, Ednardo Lemos. O quadro é mesmo de inquietação, angústia e medo. Mas é visível o excesso com os conteúdos distribuídos pelas redes sociais e, infelizmente, acolhidos pelas plataformas digitais e compartilhados também pelos usuários da internet no dia a dia. Quando o ministro da Justiça, Flávio Dino, age para barrar os excessos nas plataformas digitais, o faz de forma correta, necessária e indispensável, porque os abusos, os excessos precisam ser contidos. As redes sociais cumprem lamentavelmente um papel de disseminar esses conteúdos de violência. Há poucos dias o ministro da Educação, Camilo Santana, foi taxativo ao dizer o seguinte: é preciso conter os disseminadores da violência, das notícias falsas. Esse ambiente de inquietação só faz muito mais mal à população, à sociedade, e está chegando também às crianças e aos adolescentes. Os pais vivem angustiados e, naturalmente, na expectativa de uma resposta do poder público e das escolas particulares, das entidades que congregam essas escolas particulares e, no âmbito do poder público, das escolas municipais e estaduais e universidades, em relação às medidas que precisam ser adotadas e que começam a ser adotadas para conter essa onda de pânico e também os casos de violência em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Jornalista Luzenor de Oliveira, estamos acompanhando essa polêmica sobre a violência nas escolas. A gente vê debates nas casas legislativas, mas você não acha que vereadores, deputados estaduais, Luzenor, deputados federais e também senadores deveriam também dar uma contribuição maior nessa formulação de medidas que ajudem no combate a esse tipo de violência? Tenha certeza que há uma necessidade, Marcos Furlan, do Poder Legislativo ser ainda mais presente neste debate e dar uma resposta à sociedade com leis. Alguém pode até dizer, ou muitos podem dizer, mas já existem muitas leis, mas no ambiente digital ainda temos um fosso, uma fragilidade muito grande do chamado arcabouço jurídico
político no sentido de conter os excessos que tem pelas redes sociais e também os abusos das plataformas digitais que agem no Brasil sem muros e sem limites. Tanto é que durante esse debate ou uma reunião do ministro da Justiça, Flávio Dino, com representantes do Twitter no Brasil, simplesmente os dirigentes dessa empresa disseram que alguns dos conteúdos que o governo federal considera como apologia à violência estão dentro dos critérios das normas do Twitter. Ou seja, para o Twitter, para a empresa responsável pelo Twitter, não há excesso. E nós temos a certeza que há sim excesso, indiferença das redes sociais, das plataformas digitais para conter esses abusos. E no âmbito do Legislativo, Marcos Furlan, de cima para baixo, esperamos que o Congresso Nacional dê uma resposta em âmbito nacional a esse pânico que começa a se instalar, a se criar no ambiente familiar, no ambiente da sociedade. E quanto às casas legislativas em termos de Assembleia e câmaras municipais, os deputados estaduais e os vereadores precisam também se engajar a esse debate, ter iniciativas, não apenas do ponto de vista da apresentação de propostas e projetos, mas se irmanar com o Poder Executivo, com o Ministério Público Estadual, com o Poder Judiciário, para que nós construamos um caminho para neutralizar os abusos nas redes sociais, os excessos nas plataformas e também conter esse ambiente de onda de violência e ataques que surgem e podem ganhar uma nova dimensão em todo o Brasil e aqui no Ceará, tanto no interior quanto na grande Fortaleza. Então, há uma necessidade de uma presença maior desse debate, tanto da Assembleia Legislativa quanto das câmaras municipais. Vamos continuar falando sobre a agenda política, Marcos Furlan, porque nesta semana tem os primeiros julgamentos no Supremo Tribunal Federal de envolvido com atos do dia 8 de janeiro de 2023, quando foram invadidas as sedes dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Agora com Carlos Alberto. Uma semana com uma agenda política bem agitada. Milhões de brasileiros estarão com as atenções voltadas para a pauta do Supremo Tribunal Federal, STF, que começa nesta terça-feira a julgar envolvidos com os atos de vandalismo e golpismo que marcaram o dia 8 de janeiro de 2023, quando centenas de manifestantes de oposição ao governo Lula invadiram as sedes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Ao longo da semana, com a pauta que se estende até a próxima segunda-feira, serão, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, julgadas 100 pessoas denunciadas nos chamados atos golpistas. Os denunciados respondem pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. De acordo com o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos, entre os 1.400 presos no dia dos ataques, 294, 86 mulheres e 208 homens permanecem no sistema penitenciário do Distrito Federal. Os demais foram soltos por não representarem mais risco à sociedade e às investigações. O envolvimento nas manifestações gera dor de cabeça e pode terminar também com punição rigorosa para quem se envolveu com o movimento golpista. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Vai dar punição, jornalista Luzenor de Oliveira. Vai dar muita polêmica ao longo da semana e a expectativa também, Marcos Furlan, depois de quase 3 meses de prisão, de detenção, muitos desses manifestantes acabam enfrentando aí punições e condenações. É uma dor de cabeça para muitos e alguns que se envolveram de forma inocente, Marcos Furlan, nesses atos violentos do dia 8 de janeiro de 2023. Como citou o Carlos Alberto, o Supremo Tribunal Federal, STF, começa o julgamento, essa pauta de julgamento nessa terça-feira, se estende até a próxima segunda-feira, são sessões virtuais, o julgamento poderá ser feito de forma virtual, será feito de forma virtual e também nas sessões presenciais do Supremo Tribunal Federal. Essas ações do dia 8 de janeiro deixaram aí um rastro de preocupação entre as entidades que lutam pelo fortalecimento da democracia. E é importante também se registrar, paralelo a essa
pauta do Supremo Tribunal Federal, com o julgamento de 100 envolvidos nos casos de violência do dia 8 de janeiro, o Congresso Nacional também tem uma pauta com um pedido com uma comissão parlamentar de inquérito CPI para apurar as responsabilidades, quem estava na linha de frente. Deputados de oposição ao governo Lula acusam os integrantes do atual governo ou fazem ilações e citações de que membros do atual governo estariam por trás dessas manifestações do dia 8 de janeiro. Então a oposição quer fazer barulho, avançou com o pedido de CPI, falta o despacho do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para o Congresso Nacional criar essa comissão parlamentar de inquérito CPI. Claro, os aliados do presidente do governo federal não gostariam de ter essa CPI porque certamente vai tirar o foco, as atenções de projetos, ações e programas que o governo federal tenta avançar, tenta implantar e naturalmente transformar essa pauta em visibilidade para o Palácio do Planalto. É uma semana de polêmica, de expectativa e, como disse o Carlos Alberto, de atenções voltadas ao STF. E daqui a pouco, dentro do Bate-Papo Político, tem mais informações, uma agenda política que pode mexer com o seu cotidiano. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.